Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você acompanha aqui na TV Justiça. É o Plenárias que começou agora. Hoje com os principais momentos das sessões do dia 17 de outubro de 2018. Karina, eu não falei errado não. Os principais momentos das sessões do dia 17 de outubro. Afinal, nós tivemos uma quarta-feira com uma maratona, sessão pela manhã, sessão à tarde e vários julgamentos com temas variados. Até a miticure foi tema de debate no plenário do Supremo. Várias ações diretas de inconstitucionalidade, inclusive, sendo julgadas procedentes, declarando, então, o plenário do Supremo Tribunal Federal algumas leis estaduais como incompatíveis com o texto da Constituição Federal. Foram leis do estado da Paraíba, do estado do Paraná, do estado do Mato Grosso, além também dos ministros discutirem em um outro caso a legitimidade de uma associação para a propositura de ação em controle concentrado de constitucionalidade. Então, legitimidade para a propositura dessas ações foi tema discutido no plenário na quarta-feira. Imunidade tributária recíproca envolvendo imóveis vinculados a programas, programas habitacionais para pessoas de baixa renda, também foi discutido no plenário na quarta-feira, no período da tarde. A absolvição pelo plenário de um deputado federal que havia sido condenado e a decisão confirmada pela segunda turma acabou sendo também uma decisão tomada no plenário na quarta-feira. A absolvição do deputado Ronaldo Lessa pelo crime de injúria eleitoral, além de outros variados temas, como a possibilidade do amicus curiae, como você disse, de recorrer da decisão que indeferiu, que negou a possibilidade dele ingressar no processo, seja em recurso extraordinário ou seja nas ações de controle concentrado, também foi discutido no plenário na quarta-feira. Como você disse, uma maratona de julgamentos no plenário, seja na quarta-feira pela manhã, na quarta-feira à tarde, imprimindo uma dinâmica diferente feita pelo ministro Dias Toffoli desde que assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal. As pautas dirigidas que são publicadas, não é? Elas normalmente têm se esgotado ou pelo menos chegado quase à exaustão na condução dos trabalhos feitos pelo ministro Dias Toffoli. O que não significa que essa celeridade implica injustiças ou, algumas vezes, na possibilidade de suspensão ou do pregão daquele determinado processo, ou mesmo impedidos de vista, quando os ministros não se sentirem confortáveis ou precisarem de algum tempo a mais para poder se debruçar sobre aquele tema e proferir o seu voto. Mas uma sessão que teve início na quarta-feira pela manhã e se prolongou até o período da tarde vespertino, com muitos julgamentos, muitas conclusões e decisões no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar, portanto, com a sessão que foi realizada na parte da manhã. Agora, aqui, só para a gente introduzir o tema, Karina, aquele exemplo que a gente cita aqui de vez em quando, às vezes uma lei ela é elaborada com a melhor das intenções, um objetivo totalmente louvável, técnica jurídica perfeita, mas se tiver sido elaborada, porque não tem competência do ponto de vista da separação de poderes para legislar, nada feito. Vício de iniciativa. Foi exatamente o que aconteceu em um julgamento na sessão extraordinária da manhã da última quarta-feira. Os ministros da Suprema Corte entenderam que municípios não podem criar lotéricas, mesmo que seja para arrecadação com fins beneficentes. O caso chegou ao Supremo depois que o município de Caxias, no Maranhão, criou uma loteria para arrecadar fundos para investimento na área social. A Procuradoria-Geral da República questionou a criação da lei por entender que a competência para legislar sobre o assunto é privativa da União. Veja na reportagem. A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi encaminhada com pedido de medida cautelar. O relator do processo, o ministro Marco Aurélio, sugeriu aos demais ministros que o plenário fosse direto para o julgamento de mérito. A sugestão foi aceita. Ao analisar o caso, o relator afirmou, entre outros motivos, que a criação da loteria não cabe ao município e que houve afronta a preceito fundamental. Ele julgou o pedido da PGR procedente. A inobservância da repartição constitucional de competências legislativas e materiais implica flagrante desprezo à autonomia política e funcional das entidades federativas, ou seja, ao princípio federativo, artigo 1º, cabeça da Constituição Federal, eleito pelo Constituinte originário como uma das cláusulas pétreas inscritas no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Lei Maior. Uma das cláusulas que não podem
a ser afastadas mediante emenda constitucional. Convertida a apreciação da medida cautelar em exame de mérito, julgo procedente o pedido formalizado para declarar a inconstitucionalidade da Lei 1.566, de 28 de abril de 2005, do município de Caxias. Mesma opinião dos demais ministros. Por unanimidade, a lei que criou a loteria no município de Caxias, no Maranhão, foi declarada inconstitucional. O plenário do STF também julgou uma ação direta de inconstitucionalidade encaminhada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. Em julgamento, uma lei que disciplinou a instalação e atuação de centros acadêmicos em universidades públicas e particulares. O processo foi retomado com voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele entendeu como constitucional a maioria dos artigos da lei, mas declarou inconstitucional a cobrança de multa e ressaltou que a legislação deve valer apenas para universidades estaduais. Os artigos 1º e 2º da lei estadual versam apenas sobre liberdade de associação, não dispõem sobre matéria atinente a direito civil e, portanto, não são inconstitucionais por violação à competência da União para legislar sobre direito civil. 2. Os artigos 3º e 4º não invadem a autonomia universitária, mas, ao contrário, concretizam os valores constitucionais de liberdade de expressão, associação e reunião, asseguram a gestão democrática das universidades públicas e, por conseguinte, permitem a construção de tais universidades como um espaço de reflexão, de exercício da cidadania e de fortalecimento democrático. 3. Interpretação conforme a Constituição dos artigos 1º a 4º para excluir do seu âmbito de incidência as instituições federais e particulares de ensino superior em vista de integrarem o sistema federal. E aí cito a legislação. E inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei do Paraná por violação da competência legislativa da União para dispor sobre o sistema federal, bem como a isonomia, já que estabelece multa exclusivamente em desfavor das universidades privadas. Portanto, presidente, é uma lei que regulamenta atividades e funcionamentos dos diretórios acadêmicos. Para ser sincero, acho que é uma lei que, no geral, corrobora o que já existe, as práticas que já existem. Eu apenas entendo que, por ser uma lei estadual, não pode se aplicar ao sistema federal de ensino, e entendo que a previsão de multa apenas para as universidades particulares viola a isonomia, além do que eu acho que a previsão de multa recairia, esta sim, na competência federal. De modo que eu estou julgando o pedido procedente, em parte, para excluir a competência para aplicação de multa e para interpretar conforme a Constituição, dizendo que a lei estadual naturalmente não incide sobre as instituições federais de ensino. É como estou encaminhando a ideia que submeto aos colegas. O relator do processo, o ministro Dias Toffoli, já havia votado, mas decidiu reajustar o voto de acordo com o ministro Barroso. O ministro Alexandre de Moraes divergiu em alguns aspectos. Essa participação dos centros acadêmicos, diretórios centrais dos estudantes, nos conselhos fiscais e consultivos das instituições de ensino e o acesso à metodologia da elaboração das planilhas de custos das instituições de ensino, isso é possível, mas é possível dentro da discussão universitária, não uma imposição, como foi aqui, do Estado do Paraná, do Poder Legislativo do Paraná, à revelia da universidade. Formalmente, me parece que esses dois incisos, e repito, formalmente são inconstitucionais, porque ferem a autonomia universitária. Então, salvo em relação a isso, acompanho o voto do relator, mas declaro inconstitucionais os incisos 2 e 3, inconstitucionalidade formal, dos incisos 2 e 3 do artigo 3º. Os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia acompanharam o voto do ministro Luiz Roberto Barroso e do relator ministro Dias Toffoli. Este é um tema que, embora seja de cuidado rápido, representa um avanço e uma demonstração da democracia nas escolas. Já o ministro Marco Aurélio entendeu que a lei é inconstitucional. É tema, a meu ver, que somente poderia ser versado pela União, pelo Congresso Nacional. Por isso, concluo pelo vício formal, não adentro o mérito, que eu já disse
que a normatização, em geral, é uma normatização que implica avanço, né? Considerado o que preconizado no artigo 206 da Constituição Federal, não adentro o mérito, mas assento o vício de forma, toda a lei. Por maioria, foi julgada parcialmente procedente a ação para conferir interpretação conforme a Constituição, excluindo do seu âmbito de incidência as instituições federais e particulares de ensino superior e declarada também a inconstitucionalidade do artigo 5º da referida lei. Portanto, sessão da manhã da quarta-feira, lembrando, Karina, que nós tivemos também, como você já adiantou, ações diretas de inconstitucionalidade, incluindo 2 leis do Paraná e do Mato Grosso e uma lei da Paraíba, que também foram consideradas procedentes, portanto, para declarar inconstitucionais os dispositivos que eram questionados. Uma dessas leis do estado do Paraná, a gente viu na reportagem, teria sido dada uma procedência parcial para dar interpretação conforme a Constituição para a parte que os ministros não consideravam prejudicadas ou inconstitucional. Mas em outra lei também do estado do Paraná, os ministros acabaram declarando a inconstitucionalidade sob o mesmo fundamento que declararam a inconstitucionalidade de uma lei do estado do Mato Grosso, de iniciativa do Poder Judiciário e que tratavam da criação de varas especializadas, no caso do estado do Mato Grosso, varas especializadas no âmbito criminal e no estado do Paraná, não haveria uma previsão de criação de varas de falência e concordata, mas que com a emenda parlamentar, incluindo essa diferenciação, os ministros entenderam que teria havido uma usurpação do poder legislativo no Poder Judiciário para se alterar aquele projeto de lei inicialmente encaminhado. Nos 2 casos, as leis tanto do Mato Grosso quanto do estado do Paraná foram declaradas inconstitucionais. E embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diga que nesses projetos de lei de iniciativa reservada ou privativa de algumas autoridades, as emendas que podem ser colocadas nesses projetos, elas possuem apenas 2 restrições, não pode implementar um aumento de despesa para o Poder Judiciário, aqui no caso, e nem poderiam ser diferentes da pertinência temática daquele projeto. Nos 2 casos, os ministros consideraram que aquelas alterações que foram procedidas pelo Poder Legislativo estadual estaria além desses limites e que, portanto, deveriam ser consideradas inconstitucionais. No âmbito do Poder Legislativo do Paraná, na legislação que alterou, fez incluir naquele projeto inicial a criação de varas de falência e concordata que não existiam no projeto originário e que isso, de uma certa forma, teria desconsiderado o propósito da criação da lei, do projeto de lei inicial e que, portanto, deveria ser declarado inconstitucional por usurpação de competência. Esses 2 casos, então, ações diretas de inconstitucionalidade julgadas procedentes e uma outra ação envolvendo uma lei do estado da Paraíba, que é bastante similar com uma decisão que recentemente foi proferida também pelo plenário do Supremo, declarando a inconstitucionalidade de uma lei do estado do Maranhão. Nessa semana, os ministros declararam que a legislação da Paraíba, que possibilita que ex-governadores recebam um subsídio mensal vitalício por essa condição, na mesma proporção do valor que recebe o governador em exercício, é considerada também inconstitucional. Numa ação que foi proposta pelo Conselho Federal da OAB, os ministros julgaram procedente e que, portanto, esse subsídio recebido, não previsto na Constituição, deve ser considerado indevido e, portanto, inconstitucional. Recentemente, os ministros declararam também uma lei do estado do Maranhão, nesse mesmo sentido, sendo inconstitucional. Só que no estado do Maranhão, a legislação previa não só o subsídio mensal e vitalício para os ex-governantes, como a extensão desse subsídio às viúvas desses ex-governadores, também declarada inconstitucional pelo Supremo, seguindo a mesma linha aqui, a lei do estado da Paraíba, nessa semana declarada inconstitucional também. Bom, Karina, essa foi a sessão plenária que aconteceu na manhã da quarta-feira. Os trabalhos voltaram quando os ministros retornaram ao plenário na tarde da mesma quarta-feira para uma nova sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. E é o que nós vamos ver logo depois do intervalo aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Na tarde da quarta-feira, a segunda sessão plenária da semana. Nela, o deputado federal Ronaldo Lessa foi absolvido em julgamento de um recurso da defesa dele no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele tinha sido condenado pelo crime de calúnia eleitoral contra o ex-governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho.
Na sessão de hoje, o ministro Luiz Fux, relator dos embargos, disse que o STF poderia sim julgar o recurso do parlamentar. Ele argumentou que durante o julgamento em 2015 estavam presentes 4 dos 5 ministros que compõem a segunda turma. Na época, apenas um dos ministros votou pela absolvição de Lessa, o que para o relator, por causa do quórum, já bastaria para julgar o recurso. O ministro Luiz Fux votou pela absolvição do parlamentar. Em função do direito penal tutelar os valores mais elevados, protegidos pelo ordenamento jurídico, reservando-se como última ratio contra a transgressão dos bens jurídicos, à luz da funcionalidade protetiva de bens, é que se exige no direito penal a lesividade da conduta direcionada ao atingimento do objeto tutelado pela ordem penal. A prova da lesividade da conduta há de ser ferida no curso da ação penal, perquirindo sob o crivo do contraditório da ampla defesa a configuração ou não da materialidade delitiva acima da dúvida razoável. Em caso, o depoimento da vítima é sujeito passivo direto dos crimes contra a honra, assume o papel de irrelevância, porquanto ele é o titular do bem jurídico protegido pela norma criminalizadora. No caso em espécie, na esteira do voto de Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, o áudio da entrevista como meio de prova objetivamente capaz de dirimir a dúvida a respeito do conteúdo daquela entrevista beneficia a versão apresentada pela defesa. A deveras revela-se lacônica a manifestação do acusado acoimado na denúncia. Ademais, a vítima manifestou-se nos presentes autos assegurando que seu sentimento pessoal quanto ao episódio, em síntese, é de que tudo não passou de uma querela inerente ao calor do debate, que seus efeitos se exauriram naquele contexto sem que tenha sossobrado ofensa alguma à sua honra pessoal. Consequentamente, não há prova segura da materialidade da conduta. Então, como nós sempre afirmamos, na dúvida, quando do recebimento da denúncia, indúbio para a sociedade. Na sentença condenatória, no momento do julgamento, havendo fragilidade probatória, indúbio para o réu. Então, eu estou rejeitando a prejudicial de prescrição. A pena foi de 8 meses, mas, apesar disso, eu mostrei que não está prescrito. Eu rejeito a prejudicial de prescrição e, no mérito, eu voto no sentido do provimento dos embargos infringentes para absolver o acusado. Por outro lado, a ministra Carmen Lúcia, revisora da ação penal na segunda turma, disse que o caso foi analisado com os fatos da época que comprovavam o crime. Ela votou para manter a condenação de Ronaldo Lessa e foi acompanhada pelo ministro Celso de Mello. Não acho que se possa ter todo um processamento, todo um julgamento, com base em fatos que foram estabelecidos, com a atuação do próprio ofendido, juntando documentos, para depois, como a gente sabe, que é próprio das elites políticas. Hoje estão em atuação oposta, amanhã se compõem. E fico dito pelo não dito, e o Judiciário foi acionado, e o Ministério Público atuou, e não tem nenhuma consequência isso. Então, por essas razões, e principalmente considerando que o momento político brasileiro me ensina que é preciso que aquilo que a legislação impõe, como não podendo acontecer, não pode acontecer no mínimo para não se chegar a situações máximas de virulência e para que as pessoas se comportem dentro de não apenas de um espaço de legalidade, mas no ambiente de civilidade que a cada momento nós estamos vendo que no Brasil está sendo ultrapassado. Essas são as razões pelas quais, com todas as vênias que peço, conhecendo dos embargos, pela peculiaridade da situação e não como um voto que me vincule para outros precedentes, para outros julgamentos, como se for um precedente, no mérito, no entanto, eu nego provimento aos embargos. Foi correta a sentença penal condenatória mantida, proferida em primeiro grau pela Justiça Eleitoral e mantida pela colenda segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Portanto, senhor presidente, concluindo o meu voto e pedindo vênia, eu não conheço dos embargos infringentes e, vencido nessa questão prévia, eu também peço licença para, acompanhando a eminente ministra Carmen Lúcia, negar provimento a essa modalidade recursal.
Mas, por maioria, os ministros decidiram absolver o parlamentar da condenação de 8 meses de detenção que tinham sido convertidos em prestação de serviços à comunidade. Ronaldo Lessa também não vai precisar pagar os 20 dias multas no valor de um salário mínimo para cada dia. Há um gap entre a publicação e a declaração. Efetivamente, o querelado fez a afirmação quando respondeu: quem é responsável pelo furto? É o governo. Ora, está na elementar do tipo específico de calúnia indicar-se quem, pelo menos uma referência que permita esta circunstância. E no voto do eminente ministro Gilmar Mendes, que foi o relator para o caso, ele faz a referência expressa dizendo: o que está na gravação é isto. Se era o adversário, se era depois o eminente parlamentar que veio aos autos fazendo esta declaração, que a rigor tem um sentido, digamos assim, a látere do debate jurídico propriamente dito. Mas, de qualquer sorte, eu estou profundamente convencido de que a solução justa para este caso concreto, nessa hipótese, à luz do que temos decidido em circunstâncias semelhantes no debate político. Eu mesmo já tive a oportunidade de relatar, quer na primeira turma, quer na segunda, circunstâncias em que as expressões são de baixo calão, de fazer envergonhar o exercício da função parlamentar, nem por isso se respondeu com o instrumento penal prima facie para criminalizar esse tipo de manifestação. Apesar das troca de palavras, da entrevista, o que se deu foi uma discussão em tom elevado, ou palavras elevadas na disputa política. Essas vezes que nessas últimas semanas eu substituí no Tribunal Superior Eleitoral, sob a presidência da ministra Rosa, nas propagandas eu vi mais ofensas do que propriamente o que ocorreu aqui. Não há, a meu ver, com devido respeito às posições de contrário, a presença do elemento subjetivo do tipo exigido, o antigo dolo específico, tanto que se fala nosso adversário, o governo, e mais do que isso, o próprio, em tese, ofendido, a própria vítima, vem aos autos e diz, como já destacado pelo ministro relator, as afirmações do réu não me foram pessoalmente ofensivas. Tudo não passou de querela inerente ao calor da campanha, ou seja, a própria vítima coloca a questão dentro de uma disputa partidária em elevado grau, como ultimamente são as disputas partidárias e eleitorais, mas que, ao meu ver, não chegaria a ser calúnia. Estamos perdendo muito tempo com algo que deveria ser tomado como próprio a disputa eleitoral, né? E, ante esse quadro, admito os embargos e os provejo para acompanhar o voto vencido, a ótica do voto vencido, que foi de Vossa Excelência, quando do julgamento da apelação, absolvendo, portanto, o embargante. Não há por que continuar um litígio se ambas as partes não querem mais litigar. De modo que eu, tal como o ministro Luiz Fux, estou rejeitando a preliminar de mérito relativamente à prescrição, porque acho que não ocorreu. Estou admitindo relutantemente os embargos infringentes e estou, no mérito, acompanhando o ministro Luiz Fux pela absolvição. Eu me debrucei sobre o caso e eu concluí também que se impõe o juízo absolutório, com todo respeito, repito, às compreensões contrárias. Por isso, senhor presidente, eu conheço dos embargos infringentes, dou-lhes provimento para absolver. Uma vez que, na questão de fundo, se chega ao provimento dos embargos infringentes, com maioria já formada no sentido da absolução, eu vou, então, acompanhar o relator. Esses foram, portanto, os principais momentos das duas sessões
que marcaram a quarta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Outros julgamentos também aconteceram, mas fizemos esse apanhado geral, muitos julgamentos, como você bem disse no início do programa de hoje, e temos uma expectativa também de continuarmos nessa atuada já na próxima semana. Karina, portanto, encontro marcado semana que vem com mais julgamentos do plenário do STF. No direto do plenário, quarta e quinta-feira, a partir das 14 horas, e encontro marcado no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.